B, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, um pouquinho não, né, tem bastante coisa sobre isso, um pouco sobre síndrome de Meniere e hidropsia endolinfática. Todo mundo tá vendo minha tela direitinho? Tá, né? Então, vamos lá. Começando a falar, então, um pouquinho do histórico sobre essa doença, ela foi, primeiramente, quem descreveu e definiu essa doença foi um médico francês chamado Prosper Meniere, em 1861, que atribuiu essa patologia a uma doença crônica degenerativa da orelha interna em pacientes que apresentavam uma tétrade sintomática clássica, caracterizada por episódios recorrentes de vertigem espontânea, por uma perda auditiva neurosensorial flutuante na orelha afetada, por tinnitus na orelha afetada e por plenitude aural na orelha afetada. Mais tarde, em 1983, Hall, Pike e Carnes definiram que, em estudos anatomopatológicos, né, eles encontraram uma alteração no labirinto de alguns pacientes, que eles chamaram, então, de hidropsia ou hipertensão endolinfática, e eles associaram que essa alteração, ela poderia ser a causa da doença ou síndrome de Meniere. Mas o que a gente tem que saber é que a gente tem duas entidades, a síndrome de Meniere e a doença de Meniere. Na síndrome de Meniere, a gente fala que é quando a gente tem uma etiologia definida para esse quadro clínico que os pacientes apresentam. Quando o paciente ele não apresenta uma etiologia definida para esse quadro clínico, que a gente falou clássico lá, de vertigem, de hipoacusia flutuante, de tinnitus e de plenitude aural, a gente fala que o paciente ele tem doença de Meniere. E assim, a gente pode falar realmente que a hidropsia endolinfática, ela é realmente a causa dessa síndrome? Então, assim, existem vários estudos que tentam ver qual é a relação da hidropsia com a síndrome. Porque alguns estudos, eles mostraram que, por exemplo, numa análise de cadáveres assim pós-mortem, uma série de pacientes foram avaliados, orelha interna, e muitos apresentavam hidropsia. Mas nem todos eles entravam nos critérios clínicos diagnósticos para a doença de Meniere. Então, isso quer dizer que a hidropsia endolinfática, ela pode existir sem o paciente ter nenhum sintoma. O paciente pode ter isso a vida toda, mas não necessariamente ele tem síndrome ou doença de Meniere. Então, no tratado, eles questionam se a síndrome de Meniere, ela é um epifenômeno a hidropsia é um epifenômeno da síndrome de Meniere, ou ela é um substrato que está presente na síndrome, porém não é a sua etiologia definida. Então, a gente sempre fica aí, né, nisso aí. Mas a gente pode falar que da fisiopatologia da doença de Meniere existem várias teorias que tentam explicar esses sintomas que o paciente pode apresentar. Então, existe uma teoria que fala que é pelo excesso de endolinfa no labirinto membranoso, e isso levaria, então, à dilatação do ducto endolinfático, posteriormente do sacro, dos canais semicirculares e, por último, do utrículo. Existe também a teoria de que, por conta desse excesso de endolinfa no labirinto membranoso, isso poderia gerar uma distensão muito grande do ducto endolinfático e gerar microrrupturas na membrana de Reisner. Essas microrrupturas levariam, então, à exposição ali das células ciliadas internas e das terminações nervosas do oitavo par a níveis tóxicos de perilinfa. Só para a gente, então, assim, pensar, existem várias teorias que tentam explicar por que essa doença ocorre, mas, assim, não existe uma definição, um consenso sobre isso. Então, resumindo aquilo que eu falei, a gente pode dizer o que a gente sabe aqui. Existe uma hidropsia nesses pacientes. Essa hidropsia ela pode levar a rupturas da membrana de Reisner, e essas rupturas levam a uma exposição das células ciliadas internas e do oitavo par a níveis tóxicos de perilinfa, porque as células ciliadas internas, elas ficam ali na região da como eu vou mostrar em figuras seguintes, e essa região ela é banhada pela endolinfa, que é um líquido que tem características iônicas diferentes da perilinfa. Então, esse processo, que a gente chama de fase ativa da doença,
levam a esses episódios de vertigem episódica, de tinnitus, de hipoacusia e de plenitude. Só que tem um período da doença que o paciente ele fica assintomático, né? Que é o período intercrises, que é ali na fase onde a gente pode falar que está tendo uma cicatrização. Só que esse processo ao longo da vida, que pode durar anos essa doença, o paciente ele vai tendo repetidamente esse processo, né? De hidropsia, microruptura, exposição, cicatriza. Então, a longo prazo, essa hipoacusia, que é flutuante, ela pode sim levar a um declínio da função auditiva do paciente e ele ter uma hipoacusia, assim, entre as crises, ele ter essa perda de audição. Só para a gente relembrar, então, eu coloquei essa figurinha aqui para a gente saber, então, onde que é a região do ducto endolinfático. A gente sabe, então, que no nosso labirinto, a gente tem o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. O labirinto membranoso, ele é... Deixa eu ver se aparece minha seta. Aí, apareceu. Ele é composto por 3 escalas que a gente fala, né? A escala vestibular, e que nela a gente encontra, então, a membrana de Reisner, ou membrana vestibular. A escala média, que é onde a gente encontra o órgão de corte propriamente dito, com as células ciliadas internas, as células ciliadas externas, as terminações nervosas também do 8º par, e a estria vascular. E a gente tem a escala timpânica, onde a gente vai encontrar a membrana basilar, né? A constituição do líquido que está dentro da escala vestibular e da escala timpânica é a chamada perilinfa, que é um líquido, como a gente pode ver nessa outra figura, que é rico em sódio e pobre em potássio. E na escala média, que é a região do ducto endolinfático, a gente tem lá rico em potássio e pobre em sódio. Esse potássio, muito potássio na região da escala média, ele é proveniente da produção ali pela estria vascular. Então, é ele que é responsável por manter uma voltagem ali adequada para a gente ter toda a transdução, né, auditiva, né? E o líquido da perilinfa, então, ele tem umas características diferentes, né, da endolinfa. Então, quando a gente acaba tendo dilatação do ducto endolinfático, que está cheio de endolinfa, então dilata esse ducto, e aí ele vai sofrer microrupturas, e aí vai ter a entrada, então, de perilinfa, vamos dizer assim, para dentro da escala média. E essa diferença, então, dos líquidos vai levar como se fosse uma intoxicação ali das células ciliadas internas e do 8º par. Então, aqui uma representação de um corte anatomopatológico, disso que eu mostrei, do normal, né, só para a gente ver, então, a região ali da estria vascular, do ducto coclear, que é a região da escala média, as células ciliadas internas e as células ciliadas externas, a membrana tectórica, a parte do nervo coclear. Então, essa é o normal. Se a gente... Nessa figura que a gente tem no tratado também, ele mostra, então, um corte um corte, assim, do ouvido interno, né, do labirinto, em que nessa primeira figura a gente tem o normal, e na segunda a gente tem o que significaria o patológico, né, com o ducto coclear bastante dilatado. Então, com essa hidropsia endolinfática, a gente observa que isso vai gerar um abaulamento ali da membrana de Reisner, ela vai ficar bem dilatada, e que essa distensão pode ocorrer, então, as microrupturas, né? Então, assim, a síndrome de Meniere, que é aquela onde a gente tem uma etiologia definida, existem várias teorias que tentam falar o porquê que isso acontece. Então, ela pode ser por fatores autoimunes, por fatores infecciosos, por fatores alérgicos e endócrinos. E que isso vai levar, então, aos ataques de vertigem, a perda auditiva, o tinnitus, a plenitude aural e a hidropsia aí. Que aí a gente sempre fica, é uma causa, uma consequência, ou é um fenômeno que está associado, que está adjacente a esse quadro. Em relação à epidemiologia, a gente tem que essa doença tem uma incidência bastante variada, dependendo da região onde a gente for estudar, né, de qual país que a gente for estudar. Então, ela comete de 3,5 a 513 a cada 100 mil habitantes, tem uma discreta prevalência pelo sexo feminino, e acomete geralmente pacientes entre a 3ª e a 5ª década de vida. Geralmente, essa doença ela é
unilateral, ou seja, em 70% dos casos ela comete somente uma orelha, mas ela pode acontecer bilateralmente, em cerca de 30% dos casos. Mas raramente ela vai acontecer assim, ao mesmo tempo, né? As duas orelhas vão começar a desenvolver aquele quadro ao mesmo tempo. Então, assim, geralmente começa em uma e depois evolui para outra. Essa doença, ela tem relação com outras comorbidades, como artrite, psoríase, síndrome do intestino irritável, doença do refluxo gastrointestinal, e a principal associação que a gente tem é com a migrânia. Bom, aí a gente vai falar, como é que a gente faz o diagnóstico, então, da síndrome de Meniere, doença de Meniere, né? Então, o diagnóstico, basicamente, desse quadro é clínico. E existem, então, alguns critérios que foram criados para a gente, então, fazer esse diagnóstico. São critérios que foram estabelecidos pela Academia Americana de Otorrinolaringologia e de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e que foram revisados pelo comitê da Barani Society e que a gente tem hoje em dia, era uma classificação diferente, mas a atual classificação coloca, então, a gente pode falar que é uma doença de Meniere definida ou uma doença de Meniere provável. A doença de Meniere definida, o paciente ele tem que apresentar 2 ou mais episódios de vertigem espontânea, com duração entre 20 a 12 horas, ter uma perda auditiva neurosensorial em frequências graves e médias em pelo menos uma orelha, ocorrida durante ou após um período de vertigem, um episódio de vertigem. E segundo a Barani, essa perda auditiva em frequências graves, ela é definida com perda nos limiares de condução ósseo-aérea de pelo menos 30 dB em 2 frequências sequenciais abaixo de 2.000 Hz. O paciente, para falar que tem definida, ele também tem que ter sintomas auditivos flutuantes e nenhum outro diagnóstico provável, não tem outro diagnóstico, então você tem que excluir outras causas. Então, para a gente falar que um paciente tem doença realmente de Meniere, às vezes a gente não faz isso logo de cara. Então, às vezes, para o paciente apresentar todas essas alterações, é ao longo da evolução da doença. Então, assim, às vezes vai anos para a gente realmente falar que ele tem uma doença de Meniere definida. Eu coloquei em vermelho aí para a gente saber que esse critério de audiométrico, de perda auditiva neurosensorial, é o que diferencia de uma doença de Meniere definida da provável. Então, a gente tem aqui que a provável é quando a gente tem 2 ou mais episódios de hipervertigem com duração de 20 minutos a 24 horas. Então, muda também um pouquinho o tempo dos episódios de vertigem, né? Na provável, então, tem que ter sintomas auditivos flutuantes e também não pode ter nenhum outro diagnóstico que justifique esse quadro clínico. Então, o que diferencia mesmo da gente falar se é definida ou provável é basicamente a avaliação audiométrica. Em relação ao quadro clínico, então a gente já falou bastante, mas só pontuar algumas coisas em relação a isso. A vertigem, então, ela dura geralmente de 20 minutos a 12 horas, em média de 2 a 3 horas, associada a sintomas neurovegetativos, como náuseas, vômitos, sudorese. Geralmente ela é desencadeada por alguns gatilhos, né? Então, ela por desidratação, consumo excessivo de açúcar, sódio ou álcool. A movimentação cefálica, ele fala bem no tratado, ela é um fator que ela não desencadeia a vertigem, nesse caso, como é na VPPB, né? Na doença de Meniere, a movimentação cefálica, ela apenas agrava os sintomas vertiginosos. Os sintomas vertiginosos, eles tendem a diminuir na maioria dos pacientes ao longo do primeiro ano. No primeiro ano, geralmente, é quando o paciente ele tem esses quadros de vertigem mais intensos. Então, o paciente ele tem uma perda auditiva que geralmente é flutuante, mas que vai piorando ao longo prazo. E em alguns pacientes, não em todos, a gente pode observar o chamado fenômeno de Lemoyes, não sei como fala, mas tudo bem. Que é o quê? Que a gente tem que saber que alguns pacientes, ao invés de ele ter uma piora dos sintomas auditivos durante a crise, ele vai ter uma melhora dos limiares auditivos durante os ataques vertiginosos. Então, isso pode acontecer. O paciente também vai ter plenitude e zumbido, né?
Pode ter. No exame físico, basicamente, o exame físico do paciente, ele vai ter um nistagmo horizontal persistente com a componente rápida em direção à orelha saudável. E esse nistagmo, ele sofre influência da fixação ocular e ele não muda a direção com as mudanças de posições cardinais da cabeça. Então, às vezes é muito difícil da gente observar. Se a gente tiver um óculos de Frenzel, a gente pode observar esse tipo de nistagmo com mais clareza. Mas, assim, esses pacientes fora da crise, o exame otoneurológico dele pode ser completamente normal. No exame físico também, a gente pode ter durante as crises, nos testes de Homburg e nas provas de marcha, assimetrias com tendências de queda para o lado afetado. Mas no período entre as crises também pode estar totalmente normal o exame físico. Em alguns pacientes, a gente pode observar esses chamados drop attacks ou ataques de Tourmaquin, que seriam quedas súbitas do paciente sem nenhum sinal preditivo, sem nenhum sinal neurológico que pudesse justificar isso, nem sem nenhuma vertigem, sem o paciente estar com vertigem ou sinal neurológico, ele pode subitamente cair, que é o que a gente chama, então, de drop attacks. Existem vários diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer quando a gente pegar um paciente que apresenta esse quadro, né, principalmente nas crises, como, por exemplo, otossífilis, tumor de saco endolinfático, doenças imunomediadas da orelha interna, síndromes da terceira janela, paroxismia vestibular e migrânia vestibular. O diagnóstico complementar. A gente viu, então, que a audiometria é essencial para a gente fazer o nosso diagnóstico de doença definida, né? Então, ela é o exame que se a gente for pedir algum exame, ela é o que a gente deve pedir. Mas existem vários outros exames que podem dar sinais sugestivos, sugerir a doença de Meniere, mas que não são necessariamente você tem que pedir na sua rotina. Então, a gente pode pedir uma prova calórica, a gente pode pedir uma eletrococleografia, a gente pode pedir o Video Head Impulse Test, a gente pode pedir os testes evocados miogênicos vestibulares, que é o VEMP, né, cervical ou ocular, e exame de imagem. Então, vamos falar um pouquinho deles. Na audiometria, nos estágios iniciais, geralmente a gente vê uma perda neurosensorial nas frequências graves, em alguns casos também pode pegar as frequências mais agudas, configurando o chamado de padrão de U invertido. Em estados mais avançados, essa perda ela pode atingir já as frequências mais da fala e ter um traçado mais plano da audiometria. Então, em geral, é uma perda neurosensorial. Mas, com a evolução, por conta da dilatação do sáculo, a gente pode ter também uma diminuição da mobilidade da platina do estribo e, consequentemente, também ter um componente condutivo. Então, os pacientes eles podem também apresentar uma perda mista. Nos estágios, então, mais tardios, o paciente ele tem uma perda auditiva que pode se tornar permanente, mas o limiar tonal ele se estabiliza geralmente em torno de 40 ou a 60 dB. Raramente a gente tem uma perda auditiva assim completa nesses pacientes. Eu trouxe aqui alguns exemplos de audiometria, que aí a gente pode ver assim, mais nos estágios iniciais, como seria a curva, né? Que a gente vai ter essa caracterização do invertido e que vai ficando com os limiares cada vez maiores. Então, assim, no tratado, ele classifica assim como uma perda em estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, de acordo com a média tonal do paciente. Então, o estágio 1 seria menor que 25 dB, o estágio 2 entre 26 e 40 dB, e em estágio 3 entre 41 e 70, e estágio 4 maior que 70 dB. Agora, falando um pouquinho dos outros testes que a gente pode pedir, mas a gente tem que lembrar, são complementares, não precisa deles para a gente fazer diagnóstico. Então, a gente pode pedir a prova calórica, que, só lembrando um pouquinho, eu não vou falar muito desses exames especificamente, porque é muita coisa, mas o teste, a prova calórica, ela é baseada numa estimulação quente de um ouvido, né, que basicamente a gente está ali testando o canal semicircular lateral. Esse estímulo quente, ele vai gerar, geralmente, uma corrente ampulípeta, então em direção ali à ampola, e isso vai gerar uma excitação do canal semicircular que está sendo estimulado, gerando, então, um nistagmo para o mesmo sentido.
Quando a gente, então, tem uma estimulação fria naquela orelha, isso gera uma estimulação ampulífaga no canal semicircular lateral. Isso vai gerar uma inibição desse canal semicircular que a gente está testando e gerando um nistagmo no sentido contrário que a gente está testando. Basicamente, essa prova calórica nos estágios iniciais, ela pode estar normal ou ter uma preponderância direcional. Já nos estágios crônicos, a gente pode ter uma hipofunção vestibular do lado afetado. Esse tipo de exame ele não tem uma função primordial para o diagnóstico, é apenas para complementação, mas ele pode ser útil para a gente fazer um diagnóstico diferencial topográfico, determinar se é uma lesão periférica ou central, se ela é uni ou bilateral. Coloquei uma fotinha aqui só para a gente ter uma noção de como é esse exame, né? Ele tem várias, a gente tem essa representação gráfica do nistagmo, né? Do lado direito, do lado esquerdo, com o estímulo quente e frio, né? Depois a gente tem o resultado disso representado em algumas tabelas. E, basicamente, como que a gente interpreta isso? Eu tentei colocar isso aqui só para a gente saber o que seria uma hiporreflexia, uma hiperreflexia. A gente, então, quando a gente está fazendo esse teste, a gente está medindo a velocidade angular média, né, do olho ali, quando ele está se movimentando. E aí a gente faz o somatório, né, desses valores, né, dessa velocidade angular. E aí, quando esse valor ele dá menor que 5 graus por segundo, a gente fala que o paciente ele tem uma hiporreflexia, considerando os valores absolutos de um lado só. Se a gente considerar os valores absolutos dos dois lados, a gente fala que o paciente ele tem uma hiporreflexia quando essa somatória vier, essa velocidade angular média aí vier menor que 12 graus por segundo. Falando da eletrococriografia, mas bem resumido também, é um exame utilizado no diagnóstico que tem baixa sensibilidade, mas alta especificidade. A gente vê, então, que a gente, nesse exame, a gente tem 3 potenciais que a gente está analisando, que é o microfonismo, o potencial de sumação e o potencial de ação. E a gente, basicamente, nesse exame, quando a gente tem suspeita de uma síndrome ou doença de Meniere, a gente avalia um dos parâmetros que é a amplitude do potencial de somação e o potencial de ação. Mas um exame normal, a gente não exclui a síndrome de Meniere. Então, aqui, só uma representação gráfica. Então, no gráfico da eletrocócleo, a gente vê, então, o potencial, a amplitude ali do potencial de somação e a amplitude do potencial de ação. Então, essa relação, em geral, ela tem que ficar até 0,3, ou seja, 30%. A gente pode arredondar para isso. Se a gente ver, então, que está tendo essa relação ela é maior que 30%, isso é bastante sugestivo de doença de Meniere, mas não isso a gente não pode definir só com esse parâmetro. Mas a gente pode usar outros parâmetros nesse exame, como a relação diária do potencial de somação com o potencial de ação e a diferença ao intervalo ali de latência entre o potencial de ação com um estímulo rarefeito, né, um clique rarefeito e um clique condensado. Então, a gente tem esses outros valores de referência, que se também vierem alterados, isso aí aumenta ainda mais a especificidade desse exame. Outro exame que a gente pode usar é o VRIT, o Video Head Impulse Test, que é um exame que mensura o ganho do reflexo vestibulocular nos planos dos 3 canais semicirculares. Os resultados desse exame, eles são bastante variáveis, dependendo do estágio da doença, porque a gente sabe que é uma doença que ela não é estática, ela é uma doença dinâmica, então existe sempre uma flutuação da função vestibular. Então, é um exame que ele auxilia no acompanhamento do paciente, mas não no diagnóstico. Então, essa é uma representação do exame. A gente teve uma ótima aula recentemente com a Carol sobre esse exame. Então, assim, basicamente, para a gente lembrar, a gente tem o traçado dessa linha verde, que
e esse traçado é vermelho, né? Então, quando essas duas linhas são coincidentes, a gente fala que o exame estaria normal. Quando eles não estão coincidentes, que a gente vê esse traçado assim, mais vermelho, assim, seria o nistagmo, né? A sacada, quer dizer, a gente diz que está alterado. Ou a gente pode olhar aqui no gráfico, e se a gente tiver esses pontinhos nessa região dessa área achurada aqui, mais cinza, né? A gente fala que também está alterado. Todos esses pontinhos, eles teriam que estar acima dessa área achurada. Outro exame que a gente pode usar para a gente avaliar também esses pacientes na evolução da doença é o VEMP, né, os potenciais evocados miogênicos, né, que é também um exame eletrofisiológico que avalia os órgãos otolíticos. Então, a gente avalia o sacro e o trículo. A gente tem dois tipos desse exame, que é o VEMP cervical e o VEMP ocular. Eles podem ser gerados por um tipo de estímulo sonoro, tanto por via aérea quanto por via óssea, por vibração. O VEMP cervical, ele é melhor quando a gente faz um estímulo por via aérea. O VEMP cervical, ele é mensurado no músculo esternocleidomastoideo, é uma resposta do tipo inibitória, e ele avalia tanto a via vestibular inferior e a via ipsilateral ascendente. Acredita-se que a origem dessa resposta ela seja no sáculo, e a gente avalia essa resposta através do reflexo vestíbulo espinhal. Já o VEMP ocular, ele também pode ser avaliado através de um estímulo sonoro por via aérea ou óssea, né, vibração, mas é pela via óssea, por vibração, que a gente obtém melhores respostas, e ele é mensurado com a colocação de eletrodos na musculatura ocular extrínseca no oblíquo inferior. É um tipo de resposta estimulatória que vai avaliar a via vestibular superior e a via contralateral ascendente. A origem desse estímulo acredita-se que seja no trículo. E a gente avalia essa resposta através do reflexo vestíbulo ocular. Aqui, só para a gente ver como que é a representação gráfica desse exame, a gente tem, então, que no VEMP cervical, a gente tem duas ondas que a gente tem que avaliar, né? Que é uma primeira onda positiva, que geralmente aparece ali por volta de 13 milissegundos, e uma onda com uma deflexão negativa, que geralmente aparece ali por volta de 23 milissegundos, que é o complexo que a gente chama de P13N23. Esse VEMP, então, só lembrando, a gente tem que observar se essas ondas elas são replicáveis dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito, e ela avalia o sacro e o nervo vestibular inferior. Já no VEMP ocular, a gente avalia um complexo de ondas que a gente chama de N1T1, que na verdade esse complexo, ele primeiro tem uma onda negativa que aparece por volta de 10 milissegundos e uma onda positiva que aparece por volta de 16 milissegundos. Então, a gente tem que observar a replicabilidade desse complexo nos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. E ele avalia o trículo e o nervo vestibular superior. Então, a gente vê que nessa segunda figura aqui, que é do lado direito, a gente não vê a formação desse complexo. Então, provavelmente, o paciente ele tem ali um problema se fosse uma doença de Meniere, a gente poderia falar, então, que ele tem alguma alteração já na região ali do trículo do lado direito. É um exame com sensibilidade e especificidade bastante variável, então, assim, dependendo dos estudos, a gente fala que essa especificidade e sensibilidade pode variar de 37% até 100%. Então, é um exame só para complementar mesmo. Eu trouxe essa figurinha aqui, então, só para mostrar que esses exames, eles são para avaliar regiões específicas ali do nosso labirinto, do nosso labirinto ali, né, membranoso. E, então, a gente tem ali, que geralmente, então, o VRIT a gente avalia mais se está já tendo um acometimento dos canais semicirculares. Se a gente quiser ver se está tendo um acometimento mais da região do sacro e do trículo, a gente pode pedir um VEMP. E a audiometria, que é um exame essencial que a gente tem que pedir já logo quando a gente suspeita, né? Os exames de imagem. Se a gente for pedir um exame de imagem, que tem se
falado bastante é da ressonância de orelha interna pós a injeção de gadolínio endovenoso. Eles têm falado que é um método bastante promissor no auxílio do diagnóstico, que ele pode fornecer imagens bastante claras dessa orelha interna hidrópica, mas ainda não tem uma utilização clínica totalmente estabelecida. Se a gente tiver uma ressonância, um eletrocócleo e VEMP associados, ele tem uma alta sensibilidade em pacientes com síndrome de Meniere definida. Se a gente for pedir um exame de imagem, a gente tem que saber que a extensão da hidropsia, ela nem sempre corresponde ao estágio evolutivo da síndrome. Então, só mostrando aqui uma imagem de uma ressonância magnética, né, no plano axial de um ouvido esquerdo, de um paciente com diagnóstico de doença de Meniere. Aí, nessa figura B, a gente vê que nessa seta maior, que é a região ali dos órgãos otolíticos, né, do sacro, do trículo, que a gente vê que eles estão bastante dilatados. E nessas setas menores aqui, é a região do ducto coclear, né, que a gente vê que eles também estão bastante dilatados. Então, se a gente tivesse acesso, esse seria um exame que poderia ajudar a gente no diagnóstico, na evolução, mas nem sempre a dilatação ali que a gente está vendo, a extensão dessa dilatação, significa que é um quadro de doença mais grave, então não tem muita associação com isso. Falando do tratamento, o objetivo do tratamento é um tratamento sintomático, já que a causa a gente ainda não tem uma definição de o que realmente causa, tem várias teorias, o foco do nosso tratamento é tratar os sintomas, que é a vertigem, né? A hipoacusia, o zumbido, a plenitude. Então, é prevenir e reduzir a gravidade e a frequência das vertigens e dos sintomas auditivos, melhorando a qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem tratamentos clínicos não invasivos, tratamentos invasivos e alguns tratamentos alternativos descritos. Do tratamento clínico, o que é mais importante é que a gente deve orientar o nosso paciente, porque orientar sobre a história natural dessa doença, orientar sobre como que é o quadro clínico, como que pode ser a evolução, quais que são os tratamentos que estão disponíveis e quais que são os possíveis resultados desses tratamentos. Então, assim, o mais importante é a gente, inicialmente, para todo paciente que a gente suspeita, primeiro é medidas comportamentais. Então, evitar estresse, desidratação, privação de sono, fadiga, evitar excesso de sódio, açúcares, carboidratos, álcool, tabaco, evitar também o uso assim, de estimulantes labirínticos ricos em xantinas, como café, cacau, e aumentar a ingestão hídrica. Eles sugerem ali uma ingestão hídrica de 35 ml por quilo por dia. Medicamentoso, mas aí a gente tem que lembrar que o medicamentoso na crise, ele é diferente do medicamentoso crônico, né, assim, para manutenção. Então, aqui a gente está falando para manutenção. A betaestina, ela é uma droga mista que a gente pode usar. É a droga mais utilizada no mundo para esse tipo de doença, mas que nos Estados Unidos ela não é aprovada. Então, lá eles não usam muito betaestina, eles usam mais diuréticos. A betaestina, então, é uma droga mista porque ela tem uma ação antagonista nos receptores H3, uma forte ação antagonista H3 e uma fraca ação agonista H1. Então, essa ação antagonista H3 dela, ela acaba gerando um efeito inibitório dose-dependente na geração do pico neural nos núcleos vestibulares lateral e médio, e isso acaba facilitando a compensação vestibular. A ação H1 dela, que é fraca, ela tem uma ação relaxante nos esfíncteres pré-capilares da microcirculação do ouvido, aumentando o fluxo sanguíneo coclear. A dose padrão que a gente usa dessa droga é de 48 miligramas por dia. O que a gente usa habitualmente é 24 miligramas de 12 em 12. E o tempo de uso para diminuir os ataques vertiginosos que o tratado coloca é de 2 a 6 meses. Não tem uma eficácia assim, muito comprovada, né, na literatura. Algumas contraindicações para o uso dessa medicação, pacientes que já tiveram algum tipo de alergia ou uma intolerância gástrica e asma, mas não são contraindicações absolutas. Se for um paciente que tem, por exemplo, uma asma controlada, que acompanha com pneuma, a gente pode considerar o uso dessa medicação. Então, outros medicamentos que a gente pode usar diuréticos,
que regulam os canais de sódio a nível da estria vascular. Então, assim, eles vão gerar uma menor produção e uma maior absorção de endolinfa. Vários diuréticos são utilizados, mas os mais usados são os tiazídicos, hidrocortiazida, né? E a gente tem que lembrar que, nesse caso, os tiazídicos, o cuidado, se a gente usar ele, que ele causa uma hipopotassemia e uma hiponatremia. Outras medicações que a gente pode usar são vários vasodilatadores e a ginkgo biloba, mas não tem, assim, muita evidência clínica que suporte a eficácia desses medicamentos, mas são usados para vários sintomas vertiginosos e zumbido. Em relação aos tratamentos invasivos, a gente tem a injeção intratipânica de corticoide, que tem um efeito, o corticoide, além dos efeitos deles imunossupressores e anti-inflamatórios, ele tem um aumento na vascularização da cóclea e regula os mecanismos de transporte iônico na estria vascular e na endolinfa. A gente pode usar tanto a dexametasona quanto a metilprednisolona, de preferência, eles falam que tem uma preferência pelo uso da dexa. E a gente vai usar quando esse tipo de tratamento? Quando o paciente ele não tem sucesso com o tratamento clínico e ele tem bons limiares auditivos. Então, a gente quer preservar a audição do paciente que ele tem. Então, a gente pode usar esse tratamento. A gente pode fazer a injeção intratimpânica de gentamicina. Esse aminoglicosídeo, ele tem um efeito cocleotóxico e vestibulotóxico, mas mais um efeito vestibulotóxico. Então, ele vai gerar uma ablação na função vestibular daquela orelha afetada. Então, ele funciona tem uma bastante eficácia no controle de vertigens recorrentes e resistentes, mas tem um potencial risco de piora dos limiares auditivos do paciente. Então, a gente indica, geralmente, esse paciente quando a gente tem um insucesso do tratamento clínico, teve um insucesso do tratamento clínico, né, em pacientes que já têm uma função auditiva ruim. Então, a gente pode considerar usar esse tratamento. E para pacientes que têm os ataques de Tourmarin. Outro tratamento invasivo que a gente pode usar são alguns procedimentos cirúrgicos, como cirurgia para descompressão do saco endolinfático, que teria um bom controle ali das vertigens e com baixos riscos para a audição, né? É um tipo de cirurgia que é bastante, assim, ainda utilizada, eles falam no tratado, mas que ainda tem muita controvérsia na literatura. Outros tipos de cirurgia que podem ser feitas é a neurectomia vestibular e a labirintectomia. Então, nesses casos, o paciente ele já tem que ter, por exemplo, uma função auditiva ruim. E mesmo a gente tendo tentado todos os outros tratamentos, ele ainda continua sintomático, tendo vertigem. Então, a gente pode considerar, nesses casos, esse tipo de cirurgias, porque elas são muito agressivas e pioram, né? Então, pode levar a uma surdez definitiva nesses casos. No tratado, ele fala de alguns tratamentos alternativos que estão sendo usados, como tubos de ventilação, acupuntura, e até mesmo esse equipamento aí que chama Meniette, que é como se o paciente colocasse uma sonda que vai gerar uma pressão positiva no conduto auditivo externo. Previamente, o paciente foi colocado na membrana timpânica dele um tubo de ventilação. E aí, é como se o objetivo desse tratamento fosse gerar, como se fosse uma massagem ali na janela redonda. Então, eles falam que os pacientes usariam isso aí durante no mínimo 6 semanas, com 3 aplicações diárias. Mas, assim, não existe ainda estudo que comprove a eficácia desse tipo de tratamento. Aí eu queria falar rapidinho aqui desse guideline, mas vai ser bem rápido mesmo, mas só para falar desse guideline sobre a doença de Meniere, que foi publicado agora em 2020, que ele vai falar o que a gente deve fazer de tudo isso de tratamento que a gente falou aí, o que a gente deve fazer, o que é recomendado, o que pode ser só uma opção e o que a gente não deve fazer, né? Então, eu tirei desse guideline clínico aí. E aí, primeira coisa, a primeira declaração desse guideline é sobre o diagnóstico. Então, é recomendado que os médicos façam um diagnóstico baseado naqueles critérios clínicos que a gente falou, né? De vertigem, 2 ou mais episódios de vertigem com duração de 20 minutos a 12 horas ou até 24 horas, com uma perda neurosensorial flutuante, zumbido e plenitude, e não tenha nenhuma outra explicação para essas alterações. Então, primeira declaração,
quanto ao diagnóstico recomendado. Em relação à avaliação de migrânia vestibular, recomendado. Quando você vai avaliar um paciente com doença de Meniere, você também tem que ver se ele atende aos critérios diagnósticos de migrânia vestibular. Quanto à avaliação audiométrica, recomendado. A gente deve sempre solicitar ao avaliar um paciente com doença de Meniere. Quanto à utilização de exames de imagem, a gente tem que pedir, a gente pede sempre exame de imagem? Rotineiramente não, mas é uma opção quando a gente encontrar um paciente que tenha uma doença de Meniere provável e uma audiometria mostrando uma perda neurosensorial assimétrica. E a gente pode pedir uma ressonância de ouvido interno e de fossa posterior para esses pacientes. Em relação a pedir testes eletrofisiológicos e vestibulares, recomendação contra. A gente não deve solicitar rotineiramente esses testes de função vestibular ou eletrococleografia para estabelecer o diagnóstico de Meniere. Como eu tinha dito, não é para diagnóstico, mas para você, se você quiser ver como está sendo a evolução da doença, pode pedir. Educação do paciente. Recomendado. Você deve orientar o seu paciente sobre a história natural da doença, as medidas para o controle dos sintomas, as opções de tratamento e quais os resultados esperados. Manejo, né, assim, sintomático de uma vertigem aguda, né, de um quadro de vertigem ali, recomendado. Você tem que tratar um paciente que dá medicação sintomática para vertigem só quando está no quadro agudo. Então, usar apenas nas crises, tem um curso limitado de supressores vestibulares, né? Então, os supressores vestibulares restritos aos episódios de crise. Controle, né, e prevenção dos sintomas, recomendado. A gente deve educar os nossos pacientes quanto às modificações na dieta e no estilo de vida. Em relação à farmacoterapia oral de manutenção, é uma opção. A gente pode oferecer diuréticos e ou beta-estina como terapia de manutenção e prevenção dos sintomas. Essa terapia que eu falei aí de pressão positiva não é recomendação contra a ação. A gente não deve prescrever esse tipo de terapia. Injeção intratimpânica de corticoide é uma opção. Pode ser oferecida para aqueles pacientes que não respondem aos tratamentos não invasivos, aos tratamentos clínicos. Em relação à injeção intratimpânica de gentamicina, recomendado. O paciente, a gente deve oferecer para os pacientes que têm doença de Meniere ativa e que não respondem aos tratamentos não ablativos. Cirurgias ablativas, recomendado. Ela pode ser realizada a labirintectomia em pacientes com doença de Meniere ativa e que falharam nas terapias menos definitivas e que tenham audição não utilizável. Nesse guideline, eles falam apenas da labirintectomia, eles não falam a respeito de descompressão de saco endolinfático e nem de neurectomia vestibular. A respeito do papel da terapia, ficou faltando aí, da terapia vestibular nos casos de desequilíbrio crônico. Então, é recomendado, nos casos que o paciente está naqueles casos entre crises, que o paciente está estável, mas não está tendo vertigem, mas ele tem aqueles sinais de que ele não está compensado, que está tendo desequilíbrio, que está tendo lateropulsão, oscilopsia, essas coisas, aí a gente pensa em encaminhar o paciente para reabilitação. Então, é recomendado. Mas você vai indicar reabilitação para o paciente quando ele está com a crise aguda? Não. Recomendação contra. Então, nunca nesses casos. A gente vai recomendar para esses pacientes aparelhos de amplificação auditiva ou outros dispositivos para reabilitação auditiva? Recomendado. E, por último, a gente tem que, sempre que a gente prescrever algum tratamento para o paciente e o paciente relatar para a gente alguma resolução, alguma melhora, alguma piora da vertigem, do zumbido ou da perda auditiva, ou qualquer outra alteração, a gente tem que registrar isso no prontuário, pedir uma audiometria para ver se tem alguma coisa, então a gente tem que documentar isso sempre.
Então é isso, no final do guideline, ele faz um resuminho de tudo isso que a gente falou, né, do que a gente tem que fazer, e aí se vocês quiserem dar uma olhadinha de novo, mas basicamente é isso que eu falei. Alguma pergunta? Eu vou falar do artigo. Pode continuar, doutor? Passa por artigo, Charles. Pode, né? O artigo que eu vou falar, gente, é sobre, então, a comparação entre a beta-estina isolada como uma farmacoterapia isolada, comparando com a associação da beta-estina com esse inibidor aí da MAO-B, que é a selegiline. Então, foi um estudo observacional. Então, apesar de ser um estudo observacional, ele é uma possibilidade aí que nos próximos anos a gente possa utilizar, né? Então, só falando na introdução, para a maioria dos pacientes com doença de Meniere, os ataques de vertigem, eles são imprevisíveis e são o sintoma mais desagradável. Portanto, o principal objetivo do tratamento é reduzir o número ou até interromper esses ataques. Então, a gente viu que tem várias abordagens terapêuticas que já foram propostas. Eles falam, então, que a beta-estina é um tratamento alternativo, é uma opção de tratamento, e eles falam que nesse estudo aí, PMED, mostrou que nem no uso de beta-estina, 24 miligramas 2 vezes ao dia, nem 48 miligramas 3 vezes ao dia, não tiveram um benefício muito grande na doença de Meniere. E que outros estudos, usando doses muito elevadas de beta-estina, a gente tem vários estudos que mostram, assim, usos, igual eles falaram aí, até de 480 miligramas de beta-estina por dia, até, em outros estudos, até 80 comprimidos por dia foram usados nesses estudos para titular. Qual que seria a dose para a gente diminuir a quantidade de vertigem, assim, durante o mês, né? Então, a gente vê que esses estudos, tem muitos estudos que mostram que tem alguns pacientes que precisam de doses muito elevadas para ter o controle das vertigens. Mas não existem muita eficácia em relação a muitos estudos que comprovam realmente a eficácia dessas altas dosagens de beta-estina, e nem de baixas dosagens, né? Então, as considerações prévias ao estudo. Eles falam que a beta-estina administrada por via oral, ela sofre um metabolismo de primeira passagem quase completo, metabolizado no trato gastrointestinal e no fígado, pelas monoamino-oxidases A e B. E essa MAO-B, ela pode ser inibida pela seleginina, que já é uma medicação usada há mais de 30 anos para o tratamento de doença de Parkinson. O inconveniente também, uma consideração do estudo é que usar 80 comprimidos, por exemplo, de qualquer medicação, né? Mas igual eles falaram aí da beta-estina, que foi utilizada em alguns estudos, é um inconveniente muito grande para os pacientes. Então, considerando tudo isso, eles avaliaram, então, comparando, o objetivo do estudo, então, foi comparar a terapia combinada de beta-estina com uma dosagem já aprovada de selegiline e a terapia com altas doses de beta-estina. Foi, então, um estudo observacional e que a hipótese é que a inibição da MAO-B pela seleginilina levaria a uma redução significativa nas doses de beta-estina necessárias para o mesmo efeito terapêutico. Esse estudo, essa hipótese, ela foi baseada em um outro estudo que foi realizado, que mostrou que uma combinação de uma baixa dose de beta-estina com seleginina leva a uma eficácia significativa mais alta na compensação central em um modelo animal de vestibulopatia unilateral aguda do que uma baixa dose de beta-estina. Então, foi isso, né? Comparar a monoterapia com altas doses de beta-estina com a terapia combinada em relação à frequência dos ataques de vertigem. Nesse estudo foi usado um N muito pequeno, mas é um estudo observacional, então foi um N apenas de 13 pacientes, sendo 7 mulheres com a idade média de 40 a 75 anos, e todos esses pacientes preencheram os critérios diagnósticos atuais de doença de Meniere. Foram excluídos dos exames pacientes que tinham outras desordens vestibulares periféricas ou centrais, que tinham contraindicações ao uso de beta-estina ou de selegiline, que já usavam outro antihistamínico, que tinham insuficiência hepática ou renal ou úlcera gástrica ou duodenal.
Na monoterapia, a dose inicial de betaestina no estudo foi de 90 miligramas 3 vezes ao dia. Os pacientes foram acompanhados de 3 a 6 meses. E as doses diárias, elas foram ajustadas de acordo com a resposta do paciente. Então, foi como se fosse uma titulação desses ataques de vertigem, mas pelo próprio relato do paciente, né? Os pacientes eles foram tratados por pelo menos 18 meses com altas doses de betaestina e tiveram menos de um ataque de vertigem por pelo menos 3 meses. Na terapia combinada, eles faziam assim: após o paciente ser tratado com a monoterapia e ter atingido ali a dose alvo para ele ter menos de um ataque de vertigem em 3 meses, aí o paciente, se aceitasse participar da terapia combinada, ele começava, então, o estudo com essa dose mais alta de betaestina, e aí essa dose ela ia sendo reduzida para cerca de um décimo da dosagem final do controle, associado a uma dose inicial de seleginina de 5 miligramas por dia. Esses pacientes eles eram acompanhados, né? Foram acompanhados após um mês e depois a cada 3 meses para verificar a eficácia do tratamento e os efeitos colaterais. E a dose da betaestina foi ajustada, se necessário, até o objetivo, que era menos de um ataque por 3 meses. E a função vestibular e audiológica não foram sistematicamente avaliadas, então foi mais pelo relato de vertigem mesmo. Então, os resultados: com a monoterapia, a dose diária de betaestina necessária para obter uma resposta ao tratamento, que era menos de um ataque por 3 meses, variou de 216 a 1.920 miligramas por dia, ou seja, de 9 a 80 comprimidos por dia, que é o que a gente vê nesse gráfico. Na terapia combinada, quando a gente tinha, então, associação com 5 miligramas de selaglina, a dosagem de betaestina necessária para obter o mesmo benefício por pelo menos 3 meses foi de 3 a 36 comprimidos de 24 miligramas, ou seja, de 72 a 864 miligramas por dia. Aqui falando assim, quanto tempo que os pacientes foram avaliados por longo prazo, quantos pacientes que interromperam o tratamento, e a conclusão do trabalho, ele fala que assim, a obtenção do mesmo efeito clínico com a dosagem de betaestina significativamente mais baixa pode ser explicado pela inibição da MAO-B pela selaglina, levando a concentrações séricas mais elevadas de betaestina. Apesar das substanciais limitações metodológicas de um estudo observacional, essa farmacoterapia combinada ela pode ser uma alternativa à monoterapia de alta dosagem com betaestina na doença de Meniere. E é isso. As referências, então, foi o tratado e o livro de otoneuroclínica da BOL. É isso, gente. Parabéns, Shadla. Muito boa aula. Obrigada, doutor. Muito atualizada, uma excelente exposição dos seus slides, a sua explanação segura. Obrigada. Uma boa apresentação mesmo, viu? Parabéns. Alguém tem alguma... Seria interessante se tivesse o grupo de otoneuro aqui, né? Seria muito bom. Sim. Mas eu estou vendo que parece que nós não temos ninguém do grupo. O Dr. Ronaldo parece que estava presente na aula, mas eu não vejo mais na aula agora. Alguém tem alguma pergunta? Alguém com alguma pergunta para a Shadla? Thales aqui. Só um comentário, tem um slide que é legal, é o slide que ela mostra onde cada exame faz a aferição, né? O que cada exame olha, né, Shadla? Porque a ordem de... Eu achei ele bem legal mesmo. Aquilo casa com a ordem de acometimento, né, que a doença de Meniere causa. Então, o primeiro exame realmente a se alterar vai ser a audiometria. Né? Sim, isso, esse slide. Isso. E o último utrículo, ou seja, o vêntrice cervical vai ser o último a se alterar. Sim, eu achei bem legal ele, por isso que eu coloquei, que aí mostra direitinho por que a gente pede cada exame que a gente pode pedir na evolução, né? Não para diagnóstico, né? Eu achei bem bom mesmo. Legal esse slide. Alguma dúvida, gente? Boa aula, parabéns. Ai, meu Deus.
Oi, Andréia. Primeiramente, boa aula aí, foi muito boa mesmo. A dúvida é o seguinte, para a gente estar começando, né? O guideline, ele comenta qual opção terapêutica é melhor para crise, ou até se não no guideline, como que a gente geralmente trata a crise, né? Que não pode usar, por exemplo, beta-estine e outras medicações. Então, André, nem no guideline, nem no tratado e nem no livro de otoneuro que eu vi, ele faz essa diferença de tratamento de crise e tratamento de manutenção, mas a gente sabe que tem diferença, né? Então, na crise, a gente vai tentar mesmo tirar o paciente daquele quadro agudo, né? Então, geralmente, a gente passa supressores labirínticos, né? Então, o paciente chega lá, a gente pode, sei lá, passar um Meclin, aí a gente vai ver lá na hora, mas aí a gente tem, se ele tem alguma contraindicação, alguma medicação, né, mas a gente tem que tirar ele daquela crise aguda. Então a gente tem que saber que beta-estina não adianta nada a gente passar para o paciente que vai chegar lá no pronto-socorro, né, isso é para tratamento a longo prazo, porque a resposta da beta-estina, ela depende da dose e do tempo que o paciente está usando, não é rápido que vai ser o efeito, né. Mas ele não comenta sobre a crise, não fala. E nenhum deles, das referências que eu usei, não. Mas eu posso olhar e falar direitinho em algum lugar, se tiver, tá? Não, beleza. Eu falo para vocês. E como guideline é novo, né? Pois é. Não, ele não fala, não. Mais alguma pergunta para a Shadla? Não tendo perguntas, vamos para os pacientes internados. Parabéns, Shadla, mais uma